Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos muito felizes, né, Alana, de estarmos aqui no nosso encontro e queríamos dizer para vocês que estamos morrendo de saudade e que em breve a gente vai estar bem pertinho para matar essa saudade. Meu nome é Tia Caísa, essa aqui é a Alana, minha filha, hoje ela vai me ajudar. Nós vamos cantar uma musiquinha para demonstrar que a gente precisa um do outro e precisamos de Deus. Vamos lá, Alana? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Então, nós vamos orar agora para a gente dar início à nossa história. Alana, você pode orar? Senhor, muito obrigado por esse dia. Abençoe minha família. Abençoe minha avó, que ela está internada. Abençoe todo mundo da minha cidade. Abençoe todo mundo. Que você proteja a nossa família, a minha avó, todo mundo que está aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, a nossa história de hoje é falando sobre Daniel na cova dos leões. Se encontra essa história na Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 6, do versículo 1 ao 23. Depois vocês podem pedir a mamãe e o papai para conferir com vocês. Há muito tempo atrás, existia um rei chamado Dário. Ele era um rei da Pérsia e ele era um rei muito poderoso. Ele tinha 3 conselheiros. A Alana está colocando aqui. Um desses conselheiros era o Daniel. Daniel, ele era um conselheiro, mas ele também era amigo do rei Dário. Então, o rei Dário confiava muito em Daniel. Ele pedia conselhos a Daniel. E os outros 2 conselheiros ficavam com inveja, com raiva de Daniel. Então, eles tentavam prejudicar, tentavam afastar Daniel do rei Dário. Só que eles não conseguiam. Por quê? Daniel era um homem que não tinha nada escondido. Ele era um homem que ele orava 3 vezes ao dia a Deus. E ele não escondia isso de ninguém. Então, a maneira que os 2 acharam para tirar Daniel de perto do rei foi uma maneira assim que eles inventaram, criaram uma lei, um decreto, dizendo que não poderiam orar a Deus, que só poderiam orar ao rei Dário. Então, eles 2, no intuito de prejudicar Daniel, eles fizeram esse decreto e levaram para o rei Dário assinar. O rei Dário gostou muito dessa ideia, porque todos iriam orar somente a ele. Então, eles não poderiam orar a nenhum outro Deus. Então, Daniel continuou firme, mesmo tendo esse decreto sancionado, assinado pelo rei Dário. Daniel não temeu, ele permaneceu fiel a Deus. Ele continuou orando 3 vezes ao dia. Esses 2 aqui, conselheiros, eles ficaram vigiando Daniel e encontraram Daniel orando. Quando eles encontraram Daniel orando, a Alana está colocando aqui o Daniel orando. Eles começaram a foram correndo contar para o rei Dário que Daniel estava orando. Com isso, o rei Dário
não gostou da ideia de jogar a pena, a punição para Daniel e para qualquer um que fosse encontrado orando a Deus, era que jogasse na cova dos leões. O rei Dário não gostou dessa história, de jogar Daniel na cova dos leões. Mas, como ele tinha assinado esse decreto, essa lei, ele tinha que cumprir. Ele tinha que cumprir. Então, ele cumpriu. Ele não gostou da ideia, mas ele teve que mandar o Daniel para a cova dos leões. Só que Daniel não ficou com medo de ir para a cova dos leões. Nem da morte, nem dos leões, ele não teve medo nenhum. Por quê? Ele confiava no melhor amigo dele, que era Deus. Então, Daniel tinha Deus como seu melhor amigo. Então, o que aconteceu? Deus enviou o anjo para dentro da cova dos leões para proteger Daniel. Então, aquela noite, que poderia ser a morte de Daniel, não foi. O anjo estava lá porque o melhor amigo dele mandou o anjo e aquietou os leões. Os leões estavam furiosos, famintos, mas Deus acalmou os leões. E aquela noite foi tranquila para Daniel, para o anjo e para os leões. Ao amanhecer, o rei mandou rapidamente que fossem até a cova dos leões para abrir a cova dos leões e ver como que estava Daniel. Para ele, Daniel estava morto. Mas se surpreenderam. Daniel estava vivo e os leões quietinhos. Então, é bom. Daniel saiu dali. Como que é bom? Daniel confiou em Deus. Como que é bom a gente também confiar? A gente ter Deus como nosso melhor amigo. Daniel, ele orava e não cansava de orar, de confiar no melhor amigo dele. Você tem um amiguinho na escola, na igreja, aí perto da sua casa? É muito bom ter amigos, isso aí sem dúvida, mas nós temos que ter o melhor amigo e o nosso melhor amigo é Deus. Então, para você que está aí em casa nos assistindo, que você tenha Deus como seu melhor amigo, que você confie em Deus, que você tenha temência a Deus, que a gente possa cada dia mais buscar mais o Senhor, orar mais, louvar, porque o louvor e a oração aproximam o nosso coração de Deus. Deus se alegra quando a gente canta, quando a gente ora, quando a gente confia nele, quando a gente tem ele como melhor amigo. Então, a gente vai cantar uma musiquinha, né, Alana? Do Menininho Torto. Muitos já conhecem. Só que o menininho torto não é porque ele era deficiente. Ele era um menininho torto porque ele não fazia a vontade de Deus. Ele andava num caminho que não era do Senhor. Mas ele passou a andar no caminho reto, que é o caminho do Senhor. Então ele passou a não ter mais o caminho torto. Ele passou a ser um menino que servia a Deus. Então ele passou a não ser mais um menino torto. Ele não tinha mais a casa torta porque a casa dele começou a servir ao Senhor. Então vamos lá, Alana, cantar essa musiquinha para os coleguinhas que estão em casa? Sua vida era torta, um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, sua vida era torta, um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Andando numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Torto, andava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Então, o homenzinho que era torto não é mais torto.
A casa dele, que era torta, não é mais torta. O caminho que ele andava torto, não é mais torto. Então, quando a gente anda na presença do Senhor, quando a gente confia os nossos caminhos, a nossa casa, a nossa vida a Papai do Céu, a gente não é mais torto, a gente não tem mais casa torta, não tem mais caminho torto. Espero que todos vocês tenham aprendido, tenham gostado. A tia agora vai orar, finalizando o nosso encontro. Que Papai do Céu possa abençoar todos vocês, tá bom? Senhor, muito obrigada por este encontro. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido nesse tempo. Abençoe, ó Deus, a todos nós. Abençoe as crianças que estão nos assistindo, a família delas. Cada um, ó Deus, que seja alcançado, está sendo alcançado através, ó Deus, desse canal. Que sejam, ó Deus, abençoados, ó Pai. Muito obrigada por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Um beijo para todos vocês. Até a próxima.